Bora lá então para mais uma palavra? Abra a tua Bíblia aí comigo, no livro de Oséias, capítulo 11. Bora lá? Diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho, mas quanto mais o chamava, mais ele se afastava de mim. Oferecia sacrifício às imagens de Baal e queimava incenso aos ídolos. Ensinei Israel a andar, conduzindo-o pela mão. Mas ele não se deu conta de quem era ou quem dele cuidava. Guiei Israel com meus laços de amor. Tirei o jugo do seu pescoço e eu mesma inclinei para alimentá-lo. Mas por que meu povo não quer voltar para mim? Voltará para o Egito e será obrigado a viver na Síria? As guerras devastarão as suas cidades, e os inimigos derrubarão as suas portas. Destruirão os israelitas por causa das suas tramas. Pois meu povo está decidido a me abandonar. Eles me chamam Altíssimo, mas não me honram de verdade. Como eu poderei desistir de você, Israel? Como poderei deixá-lo? Como poderei destruí-lo como Admá ou arrasá-lo como Zeboim? Meu coração está dilacerado e minha compaixão transborda. Não enviarei minha ira furiosa, não destruirei Israel, pois sou Deus e não um simples mortal. Sou o santo que vive em vocês, entre vocês, e não virei com a minha ira, pois um dia meu povo me seguirá. Eu, o Senhor, rugirei como leão, e quando eu rugir, meu povo retornará tremendo desde o oeste, como um bando de aves virando o Egito. Tremendo como pombas, voltarão da Assíria, e eu os trarei de volta para casa, diz o Senhor. Amém? Eu acho essa palavra muito top. Porque Deus ele fala sobre Israel. Israel era um povo onde eles foram libertos. Vamos voltar um pouquinho para trás, lá no deserto. Lembra? Passaram 40 dias no deserto com Moisés. Aquele era o povo de Israel. Eles foram libertos porque eles eram escravos lá no Egito. E aí, Deus está falando com o povo, né? A gente conhece muita história deles, que sabe o quanto Deus proveu. Deus libertou esse povo lá do Egito, né? Moisés era o profeta usado por Deus para libertar esse povo. E aí eles passaram muito tempo no deserto, que eles estavam indo até a terra prometida. E nesse decorrer, né? Deus ele relata sobre a vida de Israel. E eu quero que neste momento que você se coloque como Israel. E que essa palavra para você, Israel. E Deus hoje está falando assim para você. Quando Israel, ou melhor, quando você era um menino, eu o amei. Eu do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais ele se afastava de mim. Ele oferecia sacrifício a imagens do Baal e queimava incenso aos ídolos. Eu ensinei Israel a andar, conduzindo pela mão, mas ele não se deu conta de quem era eu, quem cuidava dele. Guiei Israel com meus laços de amor. Tirei o jugo do seu pescoço, e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Sabe, Deus está mostrando que está falando, na verdade, que quando nós éramos pequenos, quando nós éramos uns menininhos, uma menininha, Deus ele estava ali, nos amando, nos cuidando, nos alimentando, nos sabe direcionar. Ele estava ali, ele nos amou. E quando ele fala assim que oferecia sacrifícios à imagem de Baal e queimava incenso a ídolos, foi um tempo onde o povo, Moisés subiu falar com Deus e ele não retornou no tempo esperado, e o povo achou que Moisés tinha morrido. E aí eles começaram, nós precisamos de algo para adorar. E eles queimaram correntinhas,
tudo que eles tinham de ouro, eles queimaram e fizeram imagens. Imagem de vaca, de qualquer outra coisa para eles adorarem, porque eles tinham a necessidade de adorar. Essa é a maior prova que nós somos adoradores, que nós precisamos de algo para adorar. Só que eles estavam adorando algo errado. E aí, Moisés, quando voltou, Moisés, né, teve a revelação das escrituras nesse tempo. Quando Moisés veio com as tábuas, né, escritas ali, que ele viu aquilo que o povo estava fazendo, Moisés ficou furioso, porque eles estavam adorando ídolos. E aí, neste tempo, né, ele ficou com muita raiva. E ele quebrou as tábuas que Deus havia dado a revelação dos mandamentos para ele neste momento. De raiva, indignado, porque o que esse povo estava fazendo, eles estavam desonrando a Deus, porque eles estavam adorando outras coisas, que a própria palavra diz que isso é errado, que nós não devemos adorar mais ninguém a não ser a Deus. Nessa parte, eu quero que você lembre, em algum momento da tua vida, que você, não digo adorar, oferecer sacrifícios a imagens, mas em algum momento da sua vida que você deixou, sabe, de estar perto de Deus, de estar na presença dele, ou de, quem sabe, ir num culto, ou de ir na célula, sabe, de estar perto dos amigos que te edificam. Ou muitas vezes você preferiu ficar rolando no Facebook, em vez de estar na presença de Deus, estar lendo uma palavra, estar orando. Sabe, muitas coisas isso inclui sobre adoração, adorar outros ídolos. Às vezes, a gente idolatra algumas coisas. Idolatrar é uma palavra muito forte, mas às vezes a idolatria que a gente se refere a coisas tão pequenas, sabe? Por exemplo, a gente idolatra um celular, a gente está viciada naquilo todos os dias, sabe? E a gente acaba deixando as coisas de Deus de lado. Isso é uma idolatria. Então, a gente hoje vive numa geração da tecnologia que a gente é muito confrontado com isso. Então, a gente precisa vigiar, a gente precisa tomar cuidado, né? Usar o celular com moderação, né? Não é errado você ter no Facebook, você ter no WhatsApp, mas que você cuide para que isso não se torne prioridade, que isso, né, te desfoque das coisas que Deus quer falar com você. Então, um pouco sobre idolatria. E Deus continua falando assim, que esse povo resolveu fazer essas coisas e rejeitou a Deus. E aí ele diz assim: eu ensinei você a andar, conduzindo pela mão, mas você não se deu conta de quem que era eu que cuidava de você. Eu guiei você com meus laços de amor, tirei o jugo do seu pescoço e me inclinei para alimentá-lo. Deus, ele está falando que ele tirou o peso do pecado. Deus, ele está falando: filho, eu tirei o jugo do seu pescoço, eu tirei o pecado de você, eu limpei as suas vestes, eu te dei vestes novas, eu te fiz de novo filho de Deus. Hoje você está limpo diante de mim, sabe? Deus, ele fala assim que ele te envolveu com os braços de amor, com os laços de amor dele. Meu Deus, que amor é esse? Cara, eu não sei você, mas eu fico impressionada com o amor de Deus sobre a nossa vida. E continuando falando o texto, que diz assim: mas por que o meu povo não me quer? Por que o meu povo não quer voltar para mim? Voltará lá para o Egito? E será obrigado a viver na Síria? E aí ele continua falando que se eles voltarem, eles vão ser mortos, né? Que muita coisa vai acontecer. E uma das coisas que eu entendo também em relação a esse texto, que o Senhor, ele nos limpa, ele nos lava, ele nos purifica quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós abrimos nosso coração para ele, ele nos lava. E uma das coisas que eu entendo é que quando você, né, claro que a gente vai errar, a gente vai pecar, mas a gente precisa estar com o nosso coração voltado para Deus, né, nos arrependendo
E quando a gente, nesse tempo que a gente está vivendo, por exemplo, que é um tempo difícil, a gente está muito tentado a ficar mais tempo acomodado, né? Algumas pessoas estão trabalhando, outras não estão trabalhando, e a gente está mais acomodado. E nesse tempo, existem pessoas que estão se perdendo por não lembrarem muitas vezes do amor de Deus, por muitas vezes esperarem tanto um milagre acontecer e elas não entenderam que elas são um milagre, que elas são o verdadeiro milagre de Deus. E eu e você hoje estamos aqui hoje, primeiramente para olhar para dentro de nós e ver o quanto a gente precisa desse amor, o quanto a gente precisa, sabe, estar pertinho de Deus, porque Ele nos ama. Ele nos cuidou desde pequenininhos. Ele nos guiou, Ele nos direcionou. E cabe a mim e a você decidir hoje se a gente quer continuar nos caminhos do Senhor ou a gente quer voltar a ser aquele lixo, aquela podridão que nós éramos. Eu não sei você, mas o meu passado é um passado sujo. Meu passado, eu não nasci na igreja. Eu fiz muita coisa errada. E o Senhor me limpou, o Senhor me purificou, Ele me perdoou por todas as coisas erradas que eu fiz. E eu não quero mais voltar lá atrás, porque eu sei hoje quem eu sou, eu sei a minha identidade em Cristo. E eu sei que a minha vida e a minha habitação estão no céu. E sabe, que nós possamos hoje meditar nessa palavra, meditar no amor de Deus. Porque por mais que a gente muitas vezes deixe o Senhor de lado, por mais que muitas vezes a gente corra ali, vou ali, Senhor, e já volto. E a gente acaba caindo na lama, a gente acaba se sujando de novo. Mesmo rejeitando o Senhor, mesmo você muitas vezes não querendo ir no culto, mesmo muitas vezes você não querendo ir na célula, porque quem sabe você se decepcionou com algo e você muitas vezes não volta de vergonha. Sabe, seja lá qual for o motivo, nunca é tarde para voltar para Jesus. Nunca é tarde para você dizer: Senhor, o Senhor me aceita de volta? Eu tenho certeza que o Senhor só quer o seu coração. Eu quero finalizar esse vídeo falando uma palavra que, para mim, assim, vem direto do trono de Deus. Que apesar de tudo isso, apesar de tudo que o povo de Israel fez, Deus diz assim: como eu poderei desistir de você? Como poderei destruí-lo como Admá? Como eu poderei arrasá-lo como Zeboim? Meu coração está dilacerado e a minha compaixão transborda. Pois não enviarei minha ira furiosa, não destruirei você, pois sou Deus e não um simples mortal. Meu Deus, eu sou Deus que vive entre vocês e não virei com a minha ira, pois um dia o meu povo me seguirá. Eu, o Senhor, rugirei como um leão, e quando eu rugir, meu povo retornará tremendo, desde o oeste, como um bando de aves virão do Egito. Amém? Deus, Ele sabe que cedo ou tarde você vai voltar para Ele. Que cedo ou tarde você vai lembrar quem você é. Porque você sabe quem você é. Só você deixou escondidinho aqui por um tempo. Mas eu tenho certeza que você sabe que Jesus ama você. E que você é filha amada dele. E essa palavra é para você. Quem sabe faz algum tempo que você está buscando uma resposta de Deus. Quem sabe algum tempo você quer um sinal que caia do céu assim na tua frente, na tua cabeça assim, sabe? Eu digo para você que Deus está falando que Ele é Deus e não um simples mortal. Que Ele nunca vai ficar com raiva de você, porque Ele é Deus. Ele não é um simples mortal. Que você pode rejeitá-lo, você pode dizer: não, eu não quero, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de céu, não quero saber de nada. Deus sabe que você vai voltar,
porque esse é o seu propósito. Você pode fugir quanto tempo você quiser. Assim como Jonas. Era para ir para um lado, Jonas foi para outro. Onde é que ele foi parar? Dentro da barriga da baleia. Por quê? Por que ele foi para lá? Por teimosia. E lá ele ficou pensando na vida lá na barriga da baleia. Por que eu não fui para a cidade que Deus me falou? Por teimosia. Nós somos teimosos. Eu muitas vezes fugi de Deus, porque eu tinha medo. Medo das coisas que poderiam vir, medo de ir em frente e ver o que realmente Deus quer para minha vida. Então eu digo isso para você. Deus, ele não vai com a ira dele sobre a tua vida. Ele mesmo diz aqui no versículo 9. Eu sou o santo que vive entre vocês, e eu não virei com a minha ira, pois um dia meu povo me seguirá. Eu, o Senhor, rugirei como um leão, e quando eu rugir, meu povo retornará tremendo, desde o oeste, como um bando de aves virão do Egito, tremendo como pombas, voltarão à Síria. E eu os trarei de volta para casa, diz o Senhor. Para finalizar, isso queima no meu coração. Deus está falando para você, filho, volta para casa. Eu sei que os tempos estão difíceis. Eu sei que com os teus olhos você está acabado. Você está, dilacerado. Você não tem mais forças. Mas o Senhor está dizendo, filho, volta para casa. Volta para os meus braços, que eu tenho descanso. Eu vou tirar esse jugo pesado do seu pescoço e vou colocar o meu fardo que é leve. Eu vou colocar o meu amor sobre você. Eu vou arrancar isso de dentro de você que está te fazendo mal e vou colocar a minha engrenagem que cabe certinho no teu coração, que é a presença de Deus. Você nasceu para carregar a presença de Deus. Você nasceu para exalar a presença de Deus. Não fuja mais da presença de Deus, pois o Senhor te espera ansiosa para que você volte para Ele. Que Deus abençoe essa noite, Se você sentiu algo no teu coração, Como eu digo, eu sou uma pessoa muito falha, mas eu estou aqui disposta a te ajudar no que você precisar. Se você quiser, você pode me chamar, tanto no Facebook, no privado, como você achar melhor, tá? Meu nome tá lá como Nayara Medeiros, Nayara com Y, tá? Você pode me chamar lá, me chama no Messenger, a gente conversa, a gente bate um papo bem legal. E eu tenho certeza que quando a gente entende que nós precisamos muitas vezes simplesmente ter alguém que nos ajude, nos impulsiona a ir mais perto de Deus, as coisas ficam mais fáceis. Eu estou me colocando à sua disposição. Se você quiser, é só me chamar, porque nós estamos juntos, porque eu e você somos filhas de Deus, e nós duas, vamos ir para o mesmo lugar, que é a habitação do céu. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos aqui na terra. Amém? Exale a presença de Deus e não tenha medo do que você está vendo, porque é muito além do que nós estamos vendo. Nós temos que olhar para o horizontal e não para o vertical. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia, uma semana, um final de semana abençoado, e é nóis. Até mais, galera.